Olá, tudo bem? Estamos partindo agora para a aula número 2. E aí nós vamos falar hoje, o assunto hoje é a pré-história. Eu sei que parece estranho, mas eu comecei com a aula 1 falando sobre comunismo e socialismo, regimes políticos mundiais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre pré-história. Para vocês depois, apaixonados por história, irem juntando ali as peças, né, aula por aula, botando na ordem decrescente, ou melhor, na ordem crescente, né, da pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Vai ter de tudo aqui e um pouco mais. Algumas dicas aí e tudo mais. Quem sabe daqui a pouco até um pouco de dicas para algumas provas que vocês fazem nos seus colégios, nas suas escolas aí, ou até mesmo para o Enem, por que não? Mas vamos começar devagarinho. Portanto, hoje o assunto é pré-história. A pré-história começou lá em torno de muito tempo atrás. Não gosto de especificar o tempo, porque cada historiador, cada arqueólogo, cada cientista não é taxativo quanto o tempo passado, né, a quantidade de anos atrás que a história começou. Mas a princípio, para ter uma base assim, a pré-história ela começa, vamos supor que há mais de 50, 100 mil anos atrás. E o ser humano ele aparece lá na África, no continente africano, tá? E na verdade não é uma pessoa que nós conhecemos hoje. O ser humano é um hominídeo, né? E esse hominídeo é dividido entre várias características em várias fases da pré-história. Inclusive a própria pré-história é dividida em 3 fases. Inicialmente, o período paleolítico, o período neolítico e o período da idade dos metais. Isso tem a ver com os instrumentos e características de cada período que o homem utilizava. A maneira que ia passando o tempo, ia se trocando os instrumentos e o homem ia descobrindo novas maneiras de produzir alimento, de moradia, novas tecnologias iam surgindo, então ia se mudando o nome da história. Lembrando que essa pessoa que estava lá na pré-história, ela não sabia que estava vivendo a pré-história. Não está lá o cara, eu estou na pré-história, comida. Não existia isso. Né? Simplesmente ele vivia a vida lá e depois, milhares de anos depois, que os cientistas, os historiadores se reuniram e começaram a datar, periodizar a história da humanidade. Tá? Isso já tenho falado há muito tempo para vocês aí. Então começamos com o período paleolítico, onde o homem mora em cavernas. E essas cavernas elas são habitadas somente pela família, né? Uma família lá em torno de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, quem sabe um pouco mais. Mas o interessante é que esse homem não se mistura nas suas cavernas e tampouco não se mistura com outras famílias da região onde ele mora. Né? São altamente individualistas, procuram sua comida à base da caça, da pesca, da coleta de algumas frutas. E esse homem, então, ele é um homem nômade. O que é o nômade? O homem nômade é aquele cara que não para quieto. Né? Por quê? Porque ele não detinha as técnicas de produção de alimentos naquela época e tampouco de moradia adequada e segura. Então ele começava a ficar meio inseguro para ele ali, aparecia um bicho selvagem ali, querendo habitar a caverna junto com ele, causava perigo a ele, a família dele, e já se mudava. Ou acabavam os recursos alimentares naquela região ali, eu não tinha noção de como produzir esses recursos, ele ia para uma outra região. E assim ele passava de região em região, nunca se misturando com outras famílias. Então esse tipo de vida era o nomadismo. Por isso que chamamos esse homem das cavernas de nômades. E esse é o período paleolítico. Então, resumindo, período paleolítico: caça, pesca, coleta, vida em cavernas, e da metade para o fim desse período eles começam a utilizar o fogo. As suas armas, seus utensílios, ferramentas para caçar, pescar e produzir essa comida, esse alimento, eram feitos de pedra lascada. Por isso também esse outro nome que se dá ao período paleolítico, a idade da pedra lascada.
né? Batia uma pedra na outra, ela lascava, ele via que surgiam pontas ali e eram afiadas, e aí ele via que usando, né, para cortar alguma coisa, já usava para caça, e assim ele ia aprimorando essa tática da pedra lascada. Até passar um bom tempo e ele começar a descobrir uma forma de produzir o seu próprio alimento, né? Aí vem a invenção da agricultura, ele começa a utilizar a terra para plantar, para produzir alimento. Então, quando o homem já começa a ter noção de que pode produzir o alimento, ele então já muda de fase, já começa a fase neolítica. Só que não foi só isso não. Aconteceram várias coisas, várias modificações, tá, no período, na vida desse homem primata, que levou esse período, essa nova fase, a ser chamada de revolução neolítica, de tanta coisa que tinha acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, revolução neolítica. Então essa revolução neolítica ela acontece com a invenção da agricultura, com o homem saindo das cavernas e formando pequenos clãs ali, pequenas comunidades, tá? Com a utilização de um novo tipo de ferramenta, que agora é a pedra polida, não mais lascada, então ele é a pedra mais trabalhada, vão ter mais instrumentos para serem utilizados ali, né, com pedra polida. Vamos ter também a utilização das primeiras cerâmicas, que eles vão aprender a trabalhar com argila, tá? Então isso vai ajudar a produzir uma nova forma de vida. E esse homem, ele vai se tornar um homem sedentário. O que é homem sedentário? Aquele homem que fixa a residência no local. Ele vai morar somente naquele local ali. Por isso que ele é um homem sedentário. Esse homem sedentário, ele fixa o lugar ali e ele fica ali até não querer mais. Tá? É um homem totalmente sedentário. Portanto, nós vamos agora para a terceira fase, da fase do sedentarismo para a idade dos metais. Mas antes, o nosso comercial. Você pode a qualquer momento acessar o nosso blog, professorcharleshistoriador.blogspot.com, ou mesmo acessar a nossa página no Facebook sobre batalhas épicas, batalhas históricas, que também está lá no Facebook charles.karate. Tá? Você tem toda a informação sobre batalhas em geral. Olá, voltamos! Portanto, voltando, nós temos aí a última fase da pré-história. O vídeo está ficando um pouquinho longo, mas é porque essa parte da pré-história ela é muito boa. E isso é só uma introdução. Eu pretendo na aula 3, aula 4 e aula 5 retornar e pegar fase por fase da pré-história, que são 3 as principais, e conversar sobre os detalhes para vocês. Mas agora vamos para a terceira fase. Já vimos a fase do Paleolítico, a fase do Neolítico, a Revolução Neolítica, né? E agora entramos na Idade dos Metais. Como o nome próprio diz, Idade dos Metais. O homem ainda continua agrícola, ele continua ainda sedentário, ele vai utilizar agora os metais. Metais para as suas ferramentas, para a caça, para produzir o alimento, para preparar esse alimento com bronze, com ferro, e suas armas também, porque agora o homem já virou comunidades ali, e essas comunidades vão acabar entrando em conflito entre si por alimento, por um querer ficar com o terreno do outro, vai dar uma confusão, e o homem sempre foi assim, né? Sempre egoísta, e sempre tentando defender o que é seu com unhas e dentes. Por isso que começam as primeiras batalhas entre clãs lá na pré-história, e vão utilizar esses armamentos, né? Pontas de flecha, pontas de lança, agora de metal. Tá? E a Idade dos Metais também traz a organização das primeiras cidades e traz a noção de propriedade privada. O que é propriedade privada? Propriedade privada nada mais é do que tu ter certeza ou ter uma noção que aquilo que tu tem ali, onde tu mora, a tua plantação, pertence a ti e a ninguém mais. Tá? E isso é um pequeno princípio, né, do homem, já preparando o homem antigo ali, da Idade Antiga, para a questão da propriedade privada, do que é seu.
E na Idade dos Metais começa a se concretizar mais esse tipo de pensamento no homem pré-histórico. Lembrando que a cultura, ela não é uma cultura pré-histórica. A cultura em si, existem diferentes tipos de cultura. Existem culturas que vivem somente de caça e pesca, portanto vivem em florestas, outras que vivem no deserto, outras que vivem nas grandes cidades, outras que vivem perto dos rios, perto dos oceanos. São culturas diferentes, não são culturas superiores, nenhuma cultura é superior à outra, são culturas diferentes. E assim acontecia também na pré-história. As culturas diferentes, as culturas da idade dos metais ali, a cultura da idade do Neolítico, do Paleolítico, tá? Que vão acrescentando algumas características. Tá? Mesmo sendo o homem surgindo lá na África e depois se espalhando pela Europa, Ásia e finalmente, que isso vai dar umas 3 aulas também, que é como o homem que surgiu lá na África não conhecia aparentemente grandes embarcações nem como navegar, veio parar aqui nas Américas. Também vai ter aula sobre isso. Mas né, o homem se espalhou pelo mundo. E a origem do homem hoje é consenso, a origem do homem é na África, no continente africano. Depois que se espalhou para outros lugares, provavelmente ainda quando ele era nômade, em busca de alimentos e moradia segura. Talvez um clima mais ameno e assim por diante. Essas características foram se modificando através do tempo. Né? Isso vai acontecendo através do tempo, essas características vão se modificando. Tá? Então o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, é isso aí. Tá? A pré-história é um período bem longo, resumindo, é o período mais longo dos 5 períodos que se divide a história hoje. Tá? Por isso que nós vamos ter mais aulas. Hoje foi só um apanhado geral, um resumo sobre o que é a pré-história, como ela é dividida. Tá? Lembrando de novo, recapitulando, 3 partes. Paleolítica é a mais antiga, Neolítica e Idade dos Metais. 3 partes principais, a pré-história é dividida. Não perca a próxima aula, a aula 3, também conhecida como aula 3, vai estar muito boa. E não esquece de dar o likezinho lá e comentar, né? Pô, coopera aqui com o prof, né? Vamos lá comentar, dar ideias de assuntos. Eu não vou só ficando nessas aulas, eu vou também falar sobre outros assuntos. Lembrando que temos a história dos esportes radicais, do skate, do surf, futebol, tá? Atualidades, curiosidades aí, tá? E quem sabe daqui a pouco eu conto algumas piadas aí, faço alguns vídeos interessantes. Tem cada piadinha assim, ó, muito engraçadas, tá? Mas não percam aí, continuem apoiando lá, faz propaganda lá no meu canal e dá seu likezinho lá, não esquece, tá? Eu vou esperar você na próxima aula, já estou ansioso para a próxima aula. Valeu!